dia aí, pessoal. Estamos chegando para a nossa escola bíblica. 9 horas em ponto. A gente começa na hora aqui. Pega o pessoal chegando devagar. Hoje nós vamos aí para mais uma etapa, né, do nosso projeto, a Bíblia todo, o ano todo, em Provérbios. A gente já está aí, deixa eu ver aqui, ó. Já está quase terminando. Bom dia, Simone. Bom dia, Lídia, irmã Nísida. Tudo bem aí? As primeiras a chegar aí com a gente. José Raimundo. Deus abençoe. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube, tá, irmãos? O pessoal que acha mais chique usar o YouTube, manda ver. Esperar chegar mais um pouquinho aí. Gente, você já pode ir pegando a sua Bíblia. Pega a revista aí. Amém, Lívia? Mãe, bênção. Provérbios, quem trabalhou aí a leitura, né, desse livro, viu como que foi edificante e confrontadora essa leitura, né, irmãos? Quem trabalhou, quem leu o livro de Provérbios essa semana foi confrontado em muitas coisas. A gente sai de um livro de poesia, né, que é o livro de Salmos, e vai para um livro quase que de psicologia, né, vamos dizer assim. Irmã Fátima, bom dia. Enzer, Deus abençoe, bom dia. O pessoal está chegando. Repetindo aí, né? Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, seu material. E meu desejo é que o Senhor continue falando ao seu coração, né? Através desse estudo da Palavra de Deus. Eu queria até... Eu vou ler aqui a última linha da lição, do estudo, na conclusão. Vou ler agora no início e no final vou ler de novo. Ele fala assim, olha, quais atitudes, é uma pergunta que o autor faz, quais atitudes você deve mudar depois do estudo desses provérbios inspirados? Quais atitudes você deve mudar depois do estudo desses provérbios inspirados? Porque o propósito da palavra de Deus, né, e desse estudo que a gente faz, não é só informar, mas é transformar, através do estudo das verdades divinas, né, contidas na palavra de Deus. Também vai chamando o pessoal aí, de repente tem gente dormindo ainda, faz a sua salinha, né, de transmissão aí, convida o pessoal porque vai ser bênção, com certeza. O pessoal está chegando. Karina, bom dia. Kaique, Camille, Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, a gente vai começar com uma oração hoje, agradecendo a Deus, intercedendo, agradecendo a Deus porque a gente está saindo do roxo, está chegando vermelho, só vai descendo, né? Em nome de Jesus vai só melhorando para a glória de Deus. Mas antes de começar aqui, eu quero fazer essa oração pela sua vida, sua família, pela igreja do Senhor em todo lugar, pelos enfermos. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã de bênção que o Senhor tem nos concedido, essa manhã de vida. Senhor Deus, te rogamos, fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, do teu Espírito, nos transformando, Senhor, e nos colocando no caminho da tua vontade, através da tua palavra. Abençoa, Pai, aqueles que estão em aflição, aqueles que estão enfermos, aquelas pessoas que estão angustiadas, ó Deus, por algum parente, amigo, irmão, que está, Senhor Deus, internado, precisando de um milagre, ó Deus. Abençoa, meu Pai, opera um milagre na vida dessas pessoas. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, e, gente. Amém, Fátima, bom dia, paz. Vamos lá, gente. Chama o pessoal aí da sua casa, senta aí, se reúne aí, para a gente poder começar o nosso estudo, né? Eu já fiz essa introdução aí com a conclusão, né? Depois a gente volta nela, que é essa pergunta. O quanto a sua vida tem sido transformada, confrontada, né, pelo ensino
Que atitudes você deve mudar? Arlete, bom dia, Arlete, seja bem-vinda. Deus te abençoe e sua família. Porque nós vimos em Provérbios, e nós vamos daqui a pouco fazer uma recapitulação de várias dessas mensagens, como a mensagem de Provérbios ela é direta para as nossas atitudes. Tipo, orgulho, humildade, né? Até mesmo ansiedade, mentira, preguiça, né? É um dos personagens aí, inclusive, do livro de Provérbios, a gente vai ver aqui. Então são mensagens muito diretas, que é uma característica do provérbio. O provérbio é um adágio, uma mensagem direta, né? Entendendo também que esse estilo literário da palavra de Deus é chamado de livro sapiencial, é um livro de sabedoria, de orientações, de conselhos. Enxergue o livro de Provérbios como um livro de conselhos, tá certo? A gente, se Deus permitir, na semana que vem vai estudar Eclesiastes. Eclesiastes é um livro, vamos chamar assim, de filosofia, um livro filosófico do Antigo Testamento. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de conselhos, tá bom? Pega sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 1, verso 7, é a leitura indicada no nosso material aqui, como versículo-chave. Provérbios 1,7 está dizendo então, olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bom dia, Kátia, aí. Deus abençoe. Então, olha só, gente, que importante isso daqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Enquanto que algumas pessoas hoje acreditam que você ser científico, você não acreditar em Deus é você ser científico, sábio ou inteligente, o que a palavra diz é o contrário. Que inteligente, sábio, científico é quem crê em Deus, é quem teme a Deus, é quem respeita a Deus. Tá certo? Então você já demonstra uma estatura de sabedoria quando você é uma pessoa que teme a Deus, né? É muito bacana essa versão que diz o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Até porque é temendo a Deus que a gente trilha por caminhos de sabedoria, caminhos de entendimento. Está incomodando aí esse negócio aqui? Ah, não, né? Está batendo na mesa toda hora. Tá certo, meu irmão? Então, e a gente precisa entender o seguinte, que essa sabedoria contida em Provérbios é para a vida prática. A gente percebe que o livro de Provérbios, muito diferente de Eclesiastes, a gente vai ver, não é um livro de abstrações, de reflexões, mas é um livro de instrução mesmo. Olha, faça assim, faça aquilo, viva assim. Não é? Ele não nos convida para um devaneio, né, mental de reflexões, mas nos indica como a gente deve agir, como a gente deve fazer. Tá bom? Eu quero dar os parabéns para todo mundo que procurou, fez a sua leitura. Inclusive teve gente que leu 2, 3 vezes o livro de Provérbios, até para poder fazer, aí cumprir a tarefinha, né, dessa semana. O pessoal foi muito abençoado aí com esse empenho, né? O autor introduz aqui dizendo o seguinte, que Provérbios é ensinamento numa sentença. É um adágio, né? Ensinamento numa sentença, é muito bacana. Curta, profunda e intercultural, né? E ainda de muito mais valor porque é o quê? É divinamente inspirado. Não é uma sabedoria humana. O livro de Provérbios ele não retrata para a gente princípios de sabedoria humana, mas princípios de sabedoria divina, né? E toca lá fundo, vai no fundo mesmo da nossa alma, da nossa intenção, do nosso sentimento, né? Então é maravilhoso isso. No esboço do livro aí, ele divide para a gente o livro em duas sessões, ou de duas formas, né? O autor divide para a gente em duas formas. Primeiro, a sabedoria, no primeiro esboço que ele faz, ele divide o livro em temas assim, relativos à sabedoria, né? Ao saber. Agora, uma coisa importante é isso, o saber, né? A sabedoria que se fala no livro de Provérbios é essa preocupação com o saber para fazer,
para você se conduzir bem. Então, olha só, muitos problemas que a gente tem na vida é por essa falta de sabedoria. Muitas crises que de repente você está vivendo num relacionamento familiar, na sua vida espiritual, na igreja, no seu trabalho, às vezes é por não saber se conduzir bem, né, em algumas ações, reações, pensamentos e sentimentos. Eu citei até aqui na quarta-feira, né, Provérbios 15:1, muito conhecido. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Né? Então, se você devolve na mesma moeda uma palavra dura que você recebeu, você está agindo sem sabedoria, você vai só ampliando o problema. Né? Se você também se dirige rispidamente, grosseiramente, violentamente a alguém, aquilo vai voltar para você. Então, saber se conduzir nisso é saber andar em sabedoria, viver em sabedoria, né? Saber se controlar. A gente, inclusive, numa tarefa que eu dei para vocês aí, de vocês localizarem em provérbio, algum ensinamento sobre autodomínio, né? Autodomínio. Olha só que bacana. Uma questão psicológica hoje, né? O autocontrole. O autocontrole, a gente precisa viver isso, né? Provérbios fala muito disso também, a gente vai ver. Então a sabedoria aqui, ela é retratada na sua personificação. O que isso quer dizer? A gente percebe nos caminhos 1 a 9, a sabedoria se dirigindo ao leitor, né? Como se ela fosse uma pessoa. A sabedoria, você vê a linguagem utilizada aqui, como se a sabedoria fosse uma pessoa falando com o seu leitor, com o leitor do livro. Depois, princípios de sabedoria que vão do capítulo 10 a 29. Então, uma coisa interessante, importante de a gente notar, é que na maioria dos capítulos não há uma conexão. É difícil você ter aí, tipo 3, 4, 10 versículos falando de uma coisa só depois do capítulo 9. A partir do capítulo 10 é uma coletânea de frases curtas de sabedoria, tá? Por isso que às vezes a pessoa fica perdida, mudou de assunto de uma hora para outra, mas é por isso, porque é uma coleção de, a gente fala de ditados, né? De ditados, de adágios. Então, muitas vezes um não tem conexão com o outro. E aí depois você tem no capítulo 30 e 31 prática, né? São aplicações práticas desses princípios de sabedoria. Só que uma outra forma que o autor ele esquematiza para a gente o esboço do livro é Salomão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 24, que é uma introdução do livro, de 1 a 9, e depois você tem a coletânea das afirmações de sabedoria de Salomão. Aí você tem os homens de Ezequias, que é uma coletânea, uma compilação, né, de ministros do rei Ezequias, que eles fizeram de vários provérbios da cultura judaica. Vai do capítulo 25 ao 29. E depois a gente tem dois personagens aí, Agur e Lemuel. A gente tem alguns provérbios aí desses personagens. Aqui, ponto 1.3. Olha só que bacana. Pega esse material, quem não tem, presta atenção. Provérbios em uma sentença. O sábio dá instruções claras, olha só, e preciosas a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. Elaine, Júnior César, bom dia. O sábio, ele dá essa instrução clara, presta atenção, meus irmãos, e preciosa a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. Essa é a sabedoria. Você procurar fazer as coisas para o agrado do Senhor. Vamos falar aqui, por exemplo, acredito que não é nenhum um ponto tocado em Provérbios. Vamos falar, por exemplo, a questão que envolve perdão. O cristianismo, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de perdão. Deus nos perdoa em Cristo. E Ele nos ordena que a gente compartilhe esse perdão. Bom dia, Nadete. Né? Que a gente viva uma vida de perdão. Então, às vezes é difícil perdoar certas coisas e certas pessoas. Né? Se eu me preocupar com perdão,
se eu quiser viver o perdão, mas se eu estiver focalizado na pessoa, na pessoa que me magoou ou naquilo que eu sinto, eu não vou conseguir. Agora, se porque eu quero agradar ao Senhor, eu lidar com o perdão dessa forma, então a minha caminhada ela vai ser facilitada nessa direção aí. Porque a motivação de agradar ao Senhor, ela nos fortalece na hora de cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, o livro de Provérbios, ele possui essa direção para a nossa vida. Princípios de viver, né, de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu queria que você pensasse sobre isso aí. De repente você está na sua cama, está na sua sala, está já na cozinha preparando o almoço, já ouvindo a escola bíblica. Faça essa pergunta. Eu estou vivendo uma vida agradável a Deus? Como eu tenho vivido? O que eu penso? Como eu tenho reagido? Né? A gente precisa se fazer essa pergunta constantemente, porque essa é a preocupação da sabedoria verdadeira. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Certo? Pensa nisso. Vamos pensar nisso. Me veio em mente aqui, né, agora. Será que eu estou agradando ao Senhor como marido? Você que é esposa, você tem vivido, você é uma esposa que tem agradado ao Senhor? Antes de se preocupar em agradar seu marido, antes de se preocupar em agradar sua esposa, seu pai, seu filho, se preocupe em agradar ao Senhor. Porque se você tiver essa preocupação, o seu caminhar será mais seguro nessa direção aí, nas coisas que você precisa viver para a sua vida. Tá bom? Então, vamos pensar nisso. Né? Nessas áreas da nossa vida, eu tenho agradado a Deus e Provérbios nos ajuda nisso. Nós somos pessoas humildes, nós somos pessoas que pensam, que refletem, né, sobre as suas ações. Tópico 2 aí, página 81, como Provérbios ensina. Olha só os métodos de ensino do livro de Provérbios. Bom dia, irmã Vilma. Bom dia, Cabo Sul. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Irmãos, eu pedi desculpa para vocês aqui, mas os irmãos sabem que inverno para mim é meio complexo. Aí me dá aquela renitezinha. Dá licença só um pouquinho, tá, irmão? Complicado. Mas vamos lá. Bom dia aí pro pessoal. Tá chegando agora, né? Como Provérbios ensina, irmãos. Só um minutinho aqui, não deu certo aí não, meu amigo? Tá, hein? Vamos lá, gente. Olha só que bacana. Os métodos que o autor de Provérbios, que inclusive faz parte de uma característica literária, né, desse livro. Como a sabedoria ela é apresentada aqui? Que linguagem? Comparações. Pega Provérbios aí, agora pega sua Bíblia aí e vamos viajar aqui no livro de Provérbios. Vamos aprender aqui algumas coisas bacanas. Algumas formas que o autor, que Provérbios, ele usa como estilo, né, de linguagem, de mensagem. Comparações. Provérbios 19:12. Quem pegou aí? Vamos lá. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Ou seja, não irrite um rei. Ele ensina aqui essa comparação, né? Um rei irritado é como um leão bramindo, né? Agora, a benevolência do rei é como o orvalho, né? Aquela coisa suave. Então ele usa de comparação. Isso está pelo livro inteiro, esse estilo de linguagem, tá certo? Contrastando, né? Contrapondo uma coisa a outra. Provérbios 27:7. Pega aí. Provérbios 27:7. A alma farta pisa. Olha só que coisa, olha só que versículo maravilhoso, gente. A alma farta, Provérbios 27:7. Pisa favos de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Dá vontade até de chorar, né? Você entendeu? Olha que coisa fantástica. Ele está fazendo um contraste aqui
entre a alma da pessoa que está com a barriga cheia, vamos usar uma linguagem bem, né? Às vezes eu falo isso para os meus filhos lá, né? Às vezes criança, adolescente tem mania de, até adulto tem mania, né? De deixar comidas, né? Ah, joga fora. Deixar comida no prato, eu falei com ele, às vezes eu falo com a Luísa, né? A Luísa entende, mas eu falo, deixar você passar fome uma semana para ver o que você faz. Você vai ficar deixando comida no prato assim, né? Porque é o que ele está falando aqui. A alma faminta pisa o favo de mel. Perdão. A alma farta, né? Você não está com fome, você despreza ali, né? Pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Ou seja, quem está com fome, né? É como o ditado que a gente conhece também, né? A fome faz o paladar, né? Assim, ah, tá ruim isso aqui. Ai, que comida feia. É porque não passa necessidade, não passa fome. Coloca então um prato de comida simples na frente de alguém que passa fome e vê se essa pessoa vai reclamar da comida. Ah, esse arroz está queimado. Ah, tá assim, tá assado, né? É a alma farta pisando o favo de mel, né? Agora faminta, para faminta até o amargo é doce. Ele então transmite essa mensagem de sabedoria através de um contraste, né? Através de um contraste. E é interessante que as pessoas antigas, né? A gente vê aí nossos pais, nossos avós, quando eles veem esse tipo de comportamento de desprezo, principalmente da juventude hoje, eles falam assim, meu filho, se você soubesse o que é passar fome, você não tratava assim seu prato de comida, né? Então é a mensagem aqui de Provérbios, né? Uma boa reflexão para a gente, através de contraste, né? Ele comparando um comportamento com o outro. Avaliando Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. Aqui eu estou dando umas pinceladas em alguns versos para vocês verem como é rica a mensagem do livro de Provérbios, né? Como é preciosa, como é profunda para a nossa vida. E conversando com uma pessoa essa semana que leu o livro, né? Eu gosto sempre de perguntar, e aí, o que você aprendeu? O que você achou? Mandar um bom dia, Jesus abençoe. Também um abraço para a irmã. O que você achou da mensagem de Provérbios? O que você aprendeu? A pessoa falou assim, olha, pastor, eu vi que o livro de Provérbios fala de tudo um pouco, né? E fala mesmo, né, irmão? Então, se você leu essa semana 1, 2, 3 vezes, de repente você vai até querer ler mais hoje, né? Ler mais uma vez. Provérbios também nos ensina através de avaliações. Capítulo 15, verso 23. Capítulo 15, verso 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Né? A palavra dita na hora certa, fazendo uma avaliação, né? Uma autoavaliação. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A gente viu muitos provérbios relacionados também àquilo que a gente fala, a língua, né? Muito forte a mensagem de provérbios nesse sentido. Uma outra linguagem também de provérbios é priorizando uma coisa melhor do que a outra. Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1. É um mundo de ensinamentos, né, irmão? Uma coisa impressionante. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha só que coisa. Uma prioridade. Ele está falando de prioridade. Tem gente que está muito mais preocupado em bens materiais, em constituir riqueza, do que com a própria honra, né? A própria honra. É muito bacana isso, né, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa, vamos falar de fé cristã, inclusive nesse aspecto, nesse contexto, se uma pessoa não consegue honrar um próprio nome, como que ela vai honrar o nome de Cristo? Né? Então, o cristão, ele tem que ser uma pessoa que se preocupa com a sua imagem, com a imagem que as pessoas fazem dela através das suas atitudes, né? O pastor Ângelo aí falando que Jesus é mais doce que rapadura.
Amém, pastor Ângelo. Pastor Ângelo é cheio de sabedoria, né? Então é isso, irmãos. A gente, o cristão, porque Jesus, uma forma de o cristão ele glorificar a Deus, e Jesus deixa isso muito claro, é através do seu testemunho. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é? Então, se a gente não salva, se a gente não ilumina, que diferença a gente faz no mundo? E essa diferença, então, a gente expõe ela principalmente através das nossas atitudes. Estou vendo aqui a fotinha aqui da minha esposa, por exemplo, estou me lembrando aqui das experiências que ela tem no trabalho, de colegas de trabalho, até mesmo da direção do trabalho ali, que reconhecem nela uma atitude, um comportamento diferente, distinto. E isso glorifica a Deus. Os colegas de trabalho têm uma referência nela de que, olha, é uma pessoa que eu posso pedir um conselho, uma pessoa que vai me falar de Deus, uma pessoa de confiança, né? Então, é o que o texto aqui está nos ensinando sobre essa questão. Olha só, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Né? Que fama você tem? Que fama você tem? Qual é o teu rótulo, vamos dizer assim, né? Na sociedade, na rua onde você mora, na sua igreja. Às vezes você está preocupado muito em aparecer, em estar em evidência, né? Isso se tornou uma prioridade na sua vida, mas de repente o que deveria te preocupar mais é o seguinte: será que eu sou uma pessoa de confiança? Será que as pessoas podem acreditar numa palavra que eu digo? Né? Porque isso é o bom nome que o texto fala. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Né? Então, é um ensino, é uma linguagem de provérbios, transmitindo a ideia de que uma coisa é prioritária sobre a outra. Aqui a gente vê que, nesse texto específico, que você ter um bom nome, né, é muito mais importante do que você ter muito dinheiro. É a mensagem do autor aqui, né, desse provérbio. Uma última linguagem é a advertência. Capítulo 20, verso de número 4. Minha esposa mandou arrumar um copo d'água. Provérbios 20, 4. Vai falar aqui sobre preguiça. Preguiça é um trem sério, né? O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. O que ele está dizendo aqui? Que o preguiçoso ele sempre tem uma desculpa para tudo, para não se esforçar. Né? E quem não trabalha não come. Né? Quem não trabalha não come. E como é feia a questão, né, irmão? A pessoa que, por exemplo, não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Preguiça. Não combina com um sábio, né? Um sábio, uma pessoa verdadeiramente sábia, nunca vai ter esse rótulo. É um preguiçoso, fulano é preguiçoso. Jamais. Né? Então, olha só. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno. É aquilo que eu disse. Sempre tem uma desculpa. Ah, hoje está chovendo, hoje está muito quente. Está muito frio, é muito longe. Né? Eu estou assim, eu estou assado. Sempre uma desculpa o preguiçoso tem para não trabalhar, para não agir. E aí, o que acontece? Qual é a advertência? Ele não vai comer. Né? É o que o texto fala. Pelo que mendigará na cega e nada receberá. Olha só, olha o contraste de ideia aqui. Mendigará na cega, ou seja, na própria colheita ele não terá nada. Enquanto os outros estão colhendo, ele não colhe nada, porque ele é um preguiçoso. Não é? Não se empenha, não se esforça, não chega a lugar nenhum, não faz nada. Né? Então vai querer colher o quê? Então é uma advertência que ele faz aí. Agora no tópico 3, eu achei muito interessante esse tópico do nosso material, que o autor ele destaca os personagens do livro. Os personagens do livro de Provérbios, que são 4 tipos, né, de indivíduos aqui. Que é o simples, o preguiçoso, o insensato, o escarnecedor e o sábio.
E aí, voltando àquilo que eu disse no início, olha como que o livro de Provérbios ele nos confronta. Você pode abrir o livro de Provérbios em qualquer página, em qualquer versículo, que ele vai te dar, desculpe aqui a expressão, tá, irmãos? Ele vai te dar um soco no estômago. Porque vai ser aquele golpe direto, que mexe, que impacta. Porque essa é uma característica da linguagem de sabedoria, da linguagem proverbial, né? São afirmações curtas, contundentes, né? E confrontadoras. Tá certo? Então, o autor, ele faz esse destaque bacana que eu achei. Ele apresenta assim, personagens, 5 personagens que a gente encontra no livro. É isso aí, Madalva. Primeiro que ele fala é o simples. O simples aqui é o ingênuo. Olha só, uma reflexão, né? Tem gente às vezes que está passando um aperto na vida, sofrendo, né? Toda hora tem alguém passando a perna, né? Ah, tem gente que reclama. Ah, eu sou um bobo mesmo, todo mundo me passa a perna. O que é isso? Ingenuidade. O livro de Provérbios, ele nos ajuda a enxergar isso e a deixarmos de sermos bobos. Vamos colocar assim, né? Um ingênuo como bobo. Né? Olha só, Provérbios 14:15, ele diz assim: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Quem dá um glória aí, levanta a mão. Olha só, olha para mim aqui. Isso aqui, sabe o que eu lembrei agora? Dos pastores. Porque tem gente que acredita em tudo que pastor fala. Isso é ingenuidade. Isso é ingenuidade. Ah, o pastor falou que não sei o que, papapá. Aí, tipo assim, o pastor falou para eu dar todo o meu ordenado no mês. Todo ordenado do mês. Amém, pastor Anjo? Grande abraço, meu amigo. Aí a pessoa na ingenuidade, ela vai e ela não reflete sobre aquilo. Né? Ah, o pastor, o irmão fulano na igreja, me falou isso, isso e aquilo. Né? Tenho visto muitas pessoas passando aperto por causa dessa questão de ingenuidade. Sabe uma coisa aqui? Bom dia, Tiago. Sabe uma coisa aqui, irmãos? Ajudar aos outros. A pessoa está te pedindo ajuda, e eu como pastor passo por isso direto. Vira e mexe, bate alguém na minha porta pedindo ajuda. Ah, eu preciso. Irmãos, é cada coisa que a gente escuta, sabe? Ah, eu saí da minha cidade, me perdi, aconteceu isso e aquilo na estrada, agora eu preciso chegar em lugar tal, estou precisando de um dinheiro. Pera aí, irmãos. Estou precisando de dinheiro. Aí você, naquela ingenuidade, irmãos, eu já fiz isso tantas vezes. Você quer usar aqui, Tatiana? Eu já fiz isso tantas vezes. Às vezes você acredita ingenuamente, inocentemente na lábia da pessoa, né? Ah, me enganou, me passou para trás. Tem gente perdendo dinheiro por causa disso. Né? Então o livro de Provérbios nos ajuda a sermos mais ligados. Jesus, inclusive o autor, quando ele traça a ligação de Provérbios com o Novo Testamento, ele cita Jesus. E Jesus, ele tem uma linguagem de sabedoria. Ele diz o seguinte: olha, a gente precisa ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. A gente precisa ser ligado. Às vezes está sendo passado de bobo e está acostumando com essa vida, aceitando essa vida. Deus não quer isso para você, não. Hein? Ah, mas é porque eu sou tão bobo. Tem gente que ainda fala assim. Então olha só o que ele fala. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Por aqui você já percebe o seguinte, que pela palavra de Deus a gente está sendo orientado a isso. Não acredita em tudo que você está ouvindo. Bom dia, tia Gersa. Bênção, um abraço para a senhora. Mas o prudente reflete antes de dar um passo. Ana Cláudia, bom dia, Deus te abençoe. Olha só, irmãos. Olha só. Né? Olha que ensinamento.
o simples dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Né? Então isso vai para a vida toda, para qualquer área da vida, relacionamento. Vamos falar aqui de vida afetiva. Né? Pessoa que está, sabe, acredita, tem, né? É aquela velha história, às vezes a mulher vai e acredita em tudo que o camarada diz. Esses relacionamentos de internet, por exemplo. Né? Aí tá lá, a pessoa coloca, né, um monte de coisa que não é. É mentira. Um monte de coisa que não é. E aí você acredita em tudo. Ou até no contato sem ser relacionamento virtual, né? Estou falando tanto de homem quanto de mulher também. Essa facilidade que a pessoa tem de acreditar em tudo. Tem gente sofrendo, morrendo por causa disso, gente. Ingenuidade, bobice. Tatiana, Deus abençoe. Tatiane Alves, Jesus abençoe. Sofrendo por bobice. Né? E olha a orientação aqui da palavra de Deus. A Bíblia nos ajudando a não sermos bobos, ingênuos. Aí o autor aqui faz esse destaque, olha. Característica do simples: não tem capacidade para distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Não tem filtro moral para fazer escolhas, não tem objetivos na vida. Outros controlam a vida dele. Pessoa ingênua, além de ser influenciado por todos, inclusive os maus. Sabe o que eu percebo, o que eu entendo? Que há pessoas que já têm uma natureza passiva, uma natureza mansa, né? E aí você precisa desenvolver essa habilidade de ser menos ingênuo. Pedir a Deus esse discernimento, esse crescimento. Tá certo? Eu quis falar bastante desse tópico aqui, porque o seguinte fala sobre a preguiça, a gente já falou um pouco, né? Mas guarda bem essa questão aí, né? Essa questão aí. Se de repente o que você está passando na vida hoje é porque você acha que está sendo bom, mas você está sendo bobo. Não é isso. Eu costumo dizer aqui na igreja, ser bom e ser bobo são duas coisas muito diferentes. São duas coisas muito diferentes, muito diferentes. Jesus não nos ensina a ser bobos. O cristão não é um bobo. O cristão ele tem que ser bom, mas não tem que ser bobo. Então ingenuidade é ser bobo, né? Preguiça. Aí ele já falou essa questão. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar a boca. Olha só, mas tem gente que é assim, né, irmão? Para ele tudo é trabalhoso. Tudo. Tudo. Você fala assim, né? A pessoa está passando um aperto, você quer ajudar a pessoa, fala, não consegui um trabalho para você, você tem que pegar um ônibus e ir até lá. Para a pessoa isso é um sacrifício. Ela tem que ser carregada, né? Tudo, sabe? Tem gente que tá, é feio. É feio, principalmente para um homem, né? Vou me dirigir aqui agora aos homens, porque o homem ele é aquele que sustenta, que mantém a casa. É feio para homem, para mulher, né? Mas para homem, falar aqui como homem, né? É feio demais. O cara que não gosta de trabalhar. A mulher trabalha, a mulher dá as caras e o homem está em casa dormindo. É complicado. E também tem o caso da mulher também, né? O homem está lá ralando, trabalhando, papapá. A mulher também chega em casa, a casa está aquela bagunça, não tem comida pronta, não tem nada, porque a mulher está dormindo o dia inteiro. Aí, eu tenho uma preguiça. Aí sai. Pior é quando a pessoa chega e fala assim, nossa, eu estou tão cansado. Preguiça cansa. Acho que a preguiça cansa mais do que... Ficar à toa cansa mais do que trabalhar. Acho que é por isso que o preguiçoso está sempre cansado, né? Mas é feio, né? Aí eu tinha enfatizado aqui a questão do homem, é tanto homem para mulher, é feio demais. Pensa aí, tá? A irmãzinha, o irmãozinho aí, ó. O maridão trabalha, né, o dia inteiro, ralando duro, chegar em casa,
né? Faz parte do casamento. O cara quer chegar, ter uma tranquilidade, uma casa arrumadinha, né? Uma comida, mas não tem, porque a mulher está cansada de não fazer nada. E no mesmo caso, e aí é muito mais vergonhoso, eu falo, eu penso, né, para um homem. Mulher rala, né? Rala, chega em casa, o maridão tá lá, televisão, pé pro alto. A mulher chega cansada, nervosa, aí, né? Aí o cara ainda pergunta assim, tá reclamando da vida o quê? O que tá ruim? O cara não ajuda em nada. Não ajuda a cuidar dos filhos, não dá uma mão para nada, pede qualquer coisa para um homem, o cara começa a reclamar, a xingar, a brigar com a mulher por causa de preguiça, né? Porque tudo é difícil. Né? Então, preguiça é uma coisa muito feia. Só o que o autor destaca aqui, deixa eu só ver as horas que eu estou falando. O que ele destaca aqui sobre a preguiça é muito bacana. Ele fala assim, olha, para ele, aquilo que eu acabei de dizer aqui, para ele tudo é difícil. Olha só, faz uma autoanálise de repente. Para ele tudo é difícil, é longe, é pesado, é trabalhoso e é até impossível. Ah, isso é tão difícil, é uma coisa mais fácil, não? O preguiçoso está sempre pensando assim. Não tem um jeito mais fácil, não. Né? Não consegue perceber a sua falta de sabedoria. Vamos ler aqui Provérbios 26, 16. Provérbios 26, 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que bem respondem. Olha só. O preguiçoso, ele se acha, né? Olha só. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que respondem bem. Mas aquilo que a gente viu sobre a advertência, uma das linguagens do livro de sabedoria, que é a advertência, o que vai acontecer com o preguiçoso? Ele vai passar fome. Ele nunca vai ter nada, nunca vai fazer nada, nunca vai construir nada. É vergonhoso isso. Sabe, uma pessoa que não tem nada, porque tem preguiça. Né? É vergonhoso. Insensato. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Quem é o insensato? Quem é o insensato? É o ignorante. É o homem irrefletido, que não pensa no que faz, não para pensar. Né? Aí o autor faz o destaque para a gente o seguinte, agora estou no tópico 3.3, página 82. Também chamado de tolo e louco em Provérbios. O insensato tem um sistema de coordenadas fechado. Não ouve conselhos, não aceita conselhos. Aquela pessoa que a gente chama de cabeça dura. Nossa, fulano é tão cabeça dura. Né? Mente fechada, cabeça fechada. Né? Intratável, não se reflete, não pensa nas próprias atitudes. Né? Ele está colocando aqui, né, o preguiçoso vê dificuldade em tudo. Tudo é cansativo. Até pensar cansa. Né? Fabrício, bom dia. Um abraço para você, para Paula. Vive encostado. Eu acho que a vida mais feia que tem é a vida de um preguiçoso. Voltando aqui para o insensato. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Né? Do ignorante. Ele pensa assim, sei tudo, eu tenho sabedoria e conhecimento. Você conhece alguém assim? Ah, já sei. Você tenta ensinar a pessoa alguma coisa, você fala, fulano, por que você não sei? Eu já sei. Nunca aprende. Está sempre cometendo os mesmos erros, batendo a cabeça no mesmo lugar. Acha que é estável por causa da prosperidade. Uma curiosidade é que ele é mencionado 46 vezes no livro de Provérbios. No livro de Provérbios. O insensato é uma pessoa que nunca muda, que nunca aprende, nunca se desenvolve. Né? Bom dia, Cidinha, Mota, Deus abençoe. Nunca se desenvolve, nunca amadurece. Está sempre nos mesmos comportamentos, nas mesmas atitudes. Né? Deus abençoe, Fabrício. Vocês estão entendendo? Porque ele é tolo, ele é insensato. Né? Ele não reflete. Ele não reflete sobre si, ele reflete sobre os outros. Né? O insensato ele tem essa característica, esse perfil. Ele nunca pensa sobre si, está sempre analisando os outros, o comportamento dos outros, nunca o seu. Por isso que ele nunca muda,
Né? Então é por isso que o texto diz: o insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Não seja um insensato. Às vezes a gente age com insensatez. Tem muita coisa difícil que a gente está passando na vida agora por não ouvir conselhos. Insensato é aquele que não ouve conselhos. Anote isso aí. Insensato é aquele que não ouve conselhos. Mamãe sempre diz que quem não ouve cuidado, ouve coitado. Né? Olha, cuidado. Conselho. Não deu ouvido, sofre. Ah, coitado, já era. Né? Quem não ouve conselho, sofre. E o insensato é esse tipo de pessoa. Né? O escarnecedor. O escarnecedor é a pessoa que não tem padrão moral, que não leva nada a sério. Né? Principalmente as coisas verdadeiras para o escarnecedor. Zomba de Deus, zomba da honestidade, zomba da verdade, zomba da fidelidade. Né? Ele se diverte com aquilo que é errado. O escarnecedor, guarda esse perfil, o escarnecedor é aquela pessoa que se diverte com aquilo que está errado. Olha só, até quando vocês ingênuos, Provérbios 1:22, amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Olha o que o autor diz para a gente aqui. Né? Vamos ler lá, Provérbios 9, 7 e 8. Amém? O pessoal está compartilhando aí que o estudo está bom, né? Graças a Deus. Irmã Maria Pilar, Deus abençoe. Livro de Provérbios, irmãos, a palavra de Deus. É igual eu falei para vocês. Esse livro aqui, ele é chocante, né? Vamos dizer assim. Provérbios 9, 7, 8, ele diz: o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si mesmo. Você vai tentar ajudar a pessoa e ainda cai, ele se volta contra você. Né? E o que censura o ímpio recebe sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Olha só o conselho. Tem gente que não quer aprender, não vai mudar. Deixa pra lá. Às vezes a gente fica insistindo com certas pessoas para ver se ajuda, se a gente consegue ajudar ela a errar menos, a amadurecer, a crescer. Só que é um escarnecedor. Ele vai zombar de tudo aquilo de bom que você está passando para ela. E ainda vai te ofender. O conselho que está dando aqui, você já fez, já tentou, não deu? Olha, é melhor largar para lá. Não repreende o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Gente, que coisa boa. Eu lido com isso às vezes. Como pastor, às vezes a gente tem que repreender uma pessoa. E a pessoa... Tem gente que eu já passei por isso. Às vezes a pessoa fica calada. Mas por dentro está me xingando de tudo quanto é nome. E tem gente que concorda, não gosta, às vezes fica triste porque ali eu tive que repreender, que confrontar alguma coisa, mas a pessoa, eu vejo que a pessoa fica triste, magoada com aquilo, mas ela assimila, ela entende, ela reconhece, depois vem e te agradece. Ó, pastor, obrigado por ter me falado aquilo aquele dia. Então, a diferença entre o sábio e o escarnecedor, né? O escarnecedor, ele não aceita a correção, ele não assimila a correção. E ele ainda te ofende, e ele ainda se torna um inimigo teu. Então, o conselho até aqui da palavra, olha, deixa para lá essa pessoa. Investe em quem é sábio. Investe em quem acredita naquilo que você diz, nos conselhos que você dá. A gente lida com isso o tempo inteiro na nossa vida. E vou repetir, às vezes você está passando problema com a pessoa. Sabe que tipo de pessoa que você fala assim... E às vezes você vê e fala assim, fulano, não adianta falar com o ciclano. Ele nunca ouve. E a pessoa continua falando. Não, mas uma hora ele vai, uma hora ela vai entender. Não vai. Tem gente que, infelizmente, é difícil de dizer, mas às vezes acaba se tornando um caso perdido.
de tão insensato que é. O escarnecedor, ele é um insensato, né? Ele é um insensato, porque é uma pessoa completamente fechada. Olha, é isso que o autor diz aqui pra gente. Ele é incorrigível. Ama a zombaria ou o escárnio. É sarcástico. Não aceita e não ouve a repreensão. Não aceita e não ouve a repreensão. Porque tem pessoas que às vezes também, um outro tipo de comportamento, quando você está dando um conselho, uma repreensão, ela fica ali triste, até irritada na hora. Mas depois ela vai para casa, ela pensa, e ela volta e fala assim, olha, aquilo que você falou aquele dia tem sentido. Né? Então é o comportamento de um sábio e não de um escarnecedor. Não consegue obter sabedoria. Não consegue. É uma pessoa bloqueada mesmo. Né? Bloqueada mesmo. Olha só, ele é orgulhoso e arrogante. Sabe, irmão? Olha, me veio à mente aqui agora situações de casamento. Às vezes o camarada, vou falar do marido e da esposa, o camarada trata a esposa mal, trata a família mal, e ele não percebe. A esposa está infeliz do lado dele, os filhos estão infelizes, a família está infeliz, ele não percebe. Se alguém tenta mostrar para ele que ele está agindo errado, que ele não está agindo certo, ele debocha, ele zombra, ele briga, ele se... Né? Por causa desse comportamento fechado que tem, não percebe o quanto está sendo ignorante com a família, com a esposa, não percebe. Aí quando alguém vai falar, ele ainda inventa, consegue argumentar, né? Formular um monte de justificativas, se defendendo, né? E defendendo aquilo, o comportamento que tem. Porque é um escarnecedor. Né? Um escarnecedor. Às vezes a mulher também tem esse comportamento, a esposa também às vezes tem esse comportamento. O filho, né? E vamos ampliar esse horizonte, de repente um pastor, ele age assim com a igreja. Né? Ele age assim com a igreja. Ele não percebe o quanto ele está magoando, o quanto ele está ofendendo, o quanto ele está agredindo as pessoas com a sua ignorância. E às vezes a igreja com o pastor. Então o leque, né, dessas aplicações ele é bem amplo. Porque o escarnecedor, ele é essa pessoa orgulhosa e arrogante. Ele é fonte de contendas, de dissensões, de conflitos. O escarnecedor é aquela pessoa que racha, que divide. Porque ele é uma pessoa que incorrigível, como diz aqui. Né? É muito triste ter que conviver, né, com o escarnecedor. O sábio, para ele a gente terminar essa lista de personagens que o autor traz para a gente, né, baseado no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Olha que bênção essa palavra, né? Amém. A Jéssica está aí, ó, até colocando, né, uma experiência familiar. É o que acontece, né? É lamentável, né, Jéssica? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então o sábio... Aí só, até a irmã Nadete até colocou uma coisa bem bacana aqui. Que o escarnecedor, né, ele usa um defeito da gente para se justificar. Ele justifica o erro dele no erro da gente. Né? Tem isso também. Conhecer o santo é ter entendimento, conhecer a Deus. Né? Então, no livro de Provérbios, o sábio é identificado como aquela pessoa que teme a Deus e que busca viver e cumprir seus ensinamentos, seus mandamentos. Então, ele não é sábio em si mesmo, ele é sábio a partir daquilo que Deus, da sabedoria que Deus o dá. Na página 33, aí o autor diz: ninguém pode se considerar sábio se não teme ao Senhor. Quem é o sábio? De acordo com Provérbios 1, de 1 a 7, é alguém que aprende o ensino. A gente costuma brincar aqui, a gente chamar, de rotular, né, alguns comportamentos. Os irmãos já ouviram falar, por exemplo, do crente Gabriela, né? É uma brincadeira que a gente fala que o crente Gabriela é aquele crente que fala assim: eu sou assim, eu nasci assim,
Como é que é? A música da... E vou morrer assim, sempre Gabriela. Ou seja, é a pessoa que não muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Né? Então, o insensato é aquela pessoa que nunca se trabalha, ela nunca melhora suas atitudes, seu comportamento. Ela acha que quem tem que melhorar é os outros, o insensato. O sábio é aquela pessoa que a luz da direção divina, do Espírito de Deus, da sabedoria de Deus, ele está sempre aceitando o ensino. Ele é uma pessoa ensinável. Ele está sempre refletindo sobre as suas atitudes e dentro daquilo que é possível, ele está sempre modificando o seu comportamento, evoluindo. Não é? Então, o sábio é alguém que aprende ensino, inteligência, o bom proceder. O bom proceder. Né? A justiça, o juízo, aquilo que é reto, né? A equidade, a prudência, o bom senso e a habilidade. Então, o sábio é alguém que se autodesenvolve através daquilo que ele recebe dos outros, daquilo que ele recebe principalmente de Deus. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Você pode notar essa experiência na sua vida de evolução? Antes eu era tão ignorante nessa área. Né? Antes, por qualquer coisa eu fazia isso e assim. Mas agora não, agora eu estou conseguindo me trabalhar, estou conseguindo mudar, estou pensando mais. Né? É um trabalho constante, irmãos. O sábio, ele sabe que ele nunca está pronto. O insensato, ele pensa que ele já sabe tudo, que ele não tem que mudar nada e quem tem que mudar é o outro. O sábio não. O sábio sabe que ele sempre precisa mudar, ele sempre precisa melhorar. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo nesse sentido. Não de uma forma doentia, mas de uma forma sadia. Eu posso melhorar, eu tenho que melhorar. Não estou satisfeito com o meu comportamento nessa área. Ele está sempre pensando sobre si. Sempre fazendo uma autocrítica e não uma crítica dos outros. Né? Então é uma atitude do sábio. E essa sabedoria, ela começa, a base dessa sabedoria é o temor ao Senhor. Conhecer a Deus, respeitar a Deus e querer agradar a Deus. Amém, gente? Olha que bênção para a nossa vida. Caminhando para o final, o último tópico, o tópico 4, é Provérbios e o Novo Testamento. O autor aqui, ele enfatiza Provérbios, essa ligação de Provérbios com o Novo Testamento, ele traz essa relação a partir da pessoa de Cristo, principalmente. A essência de Provérbios, ela está presente em vários ensinos do Novo Testamento. Os irmãos viram aí uma série de textos bíblicos. Vamos fazer uma comparação aqui. Romanos 12, 16. Vamos ler lá, depois a gente vai voltar em Provérbios. Só para entender qual é essa... Como é que fala? Essa ligação que o autor faz entre Provérbios e o Novo Testamento. Provérbios 12, 16. Quem abrir primeiro pode ler para mim. Provérbios 12, 16 fala assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Romanos 12, 16. Mas, é isso mesmo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aí, lá em Provérbios 3, 7, vamos voltar lá em Provérbios. Vamos ver a semelhança desse texto do Novo Testamento com aquilo que Provérbios aqui em 3, 7 está dizendo. Provérbios 3, 7 ele está falando assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Romanos 12, 16 termina com isso: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Então, você vê reflexos da mentalidade contida em Provérbios dentro do Novo Testamento em várias passagens, tanto dos escritos apostólicos quanto do próprio ensino do Senhor Jesus. Tá bom? O método de Provérbios foi muito usado por Jesus em seus ensinos. Só se os irmãos pegarem, por exemplo, a questão das parábolas que Jesus contava, a gente percebe uma linguagem proverbial abundante ali, né, nos discursos do Senhor Jesus. Tá bom?
E o autor ele fala sobre a sabedoria personificada, tipificando a pessoa de Jesus. Aquilo que nós vimos entre os capítulos 1 a 9, por exemplo, a sabedoria dizendo, olha, eu existia muito antes do início. Aí eu me lembrei muito de João, capítulo 1, quando o Evangelho de João se introduz dessa forma, que o verbo era Deus, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Né? E o verbo aqui, ele faz muita alusão a essa questão mesmo da própria sabedoria, da personificação, da plenitude de toda ciência, de todo conhecimento. E Jesus é isso. Né? Jesus é isso. E sem Cristo, nada do que foi feito, né, se fez. A mesma coisa que acontece com essa apresentação introdutória que é feita no livro a respeito da sabedoria. Vamos pegar, por exemplo, capítulo 8, os versos de 22 a 31 de Provérbios. Neide, é isso mesmo, a nossa sabedoria vem do Senhor. Daí a importância de conhecer a Deus. Verdade. Provérbios 8, de 22 a 31, para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, gente. Provérbios 8, de 22 a 31, a sabedoria existe desde a eternidade. Então, olha só, eu acho impossível a gente ler isso daqui e não pensar em Cristo. É Cristo presente no livro de Provérbios, através de passagens como essa. Olha, o Senhor me possui no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. João capítulo 1, ali os primeiros versos, né? Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Né? Ou seja, aqui a própria sabedoria dizendo o seguinte: eu existo antes do início, eu sou eterno. Sou eterno. Cristo é. Né? Então, é uma própria tipificação da pessoa de Cristo, da pessoa divina. E ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando compassava ao redor da face do abismo. Tanto o Evangelho de João, Paulo também, lá em Colossenses, ele exalta muito, o livro de Colossenses, ele é bem apologético nessa questão cristológica, né? Ele faz essa destaque à eternidade do Senhor. Né? Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, então ele vai destacando aqui a eternidade da sabedoria. E é uma expressão tipológica da pessoa, do atributo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então assim finaliza aqui o nosso estudo, né, sobre essa ligação entre Provérbios e o Novo Testamento. Né? Me fugiu aqui a palavra, mas deu para entender. Né? Deus assim nos abençoe. Muita coisa boa para a gente aprender, os irmãos aprenderam, continuar aprendendo, né? É aquilo que eu falei aqui antes, o sábio é aquela pessoa que nunca está pronta. Ela quer sempre desenvolver mais, aprender mais, melhorar. Né? Para o próprio bem-estar dela. A pessoa que está sempre evoluindo, irmãos, é uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais saudável. Né? Em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A pessoa que cresce, né? que evolui, é mais feliz. E aí eu quero, como eu disse no início da nossa aula aqui, terminar como eu comecei, com a conclusão, na pergunta final que é feita para a gente aqui, no livro no nosso material didático. Olha, presta atenção, você que tem o livro, leia aí. Olha só essa pergunta. Quais atitudes você deve mudar depois do estudo desses provérbios inspirados por Deus? Quais atitudes? Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa soberba. O livro de Provérbios fala tanto de humildade. Tem um provérbio que diz que eu gosto muito. A soberba, olha só, a soberba precede a queda. E à frente da humildade, e à frente da honra vai a humildade. Você entendeu esse provérbio? A soberba precede a queda, ou seja, o soberbo ele cai. Ele é uma pessoa que vai cair.
A queda dele é certa. Mas à frente da honra vai a humildade. Antes de alguém receber honra, ela é uma pessoa humilde, ela se torna humilde. Então, de repente, é o que eu preciso hoje. Olha, eu preciso ser uma pessoa mais humilde. Aceitar mais, ouvir mais, né? Eu preciso largar de ser preguiçoso, eu preciso parar com a fofoca. Os irmãos viram aí. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, ó, no capítulo 6. Fofoca? Vamos falar de fofoca. Vamos fazer fofoca? Ó, capítulo 6 de Provérbios. De repente, uma coisa que a gente tem que mudar na nossa vida hoje, ó. 6 de 16 a 19. Ele fala assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. O texto está falando que tem 6 coisas que Deus fica aborrecido e tem uma 7ª coisa que Deus detesta. Vamos ver as 6 primeiro? Olhar altivo, isso aborrece a Deus. Língua mentirosa, isso aborrece a Deus. Mãos que derramam sangue inocente, isso aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos, também. Pés que se apressam para o mal, aborrece a Deus. Agora a última coisa, a 6ª coisa, testemunha falsa que profere mentiras. E a última coisa que Deus abomina, e o que semeia contendas entre os irmãos. Né? É o futrico, né? O mexerico. Né? A irmã Kátia falando, e é verdade, Kátia, o livro de Provérbios tem que ser lido todo dia. Né? E sabe uma questão bacana da cultura oriental? Que esse tipo de literatura ela é decorada. As pessoas decoram esse tipo de literatura. Já pensou alguém que já... Não sei, deve ter alguém, né? Eu não tenho essa capacidade, esse dom. Decorar um livro inteiro de Provérbios. É uma bênção, né? Então ele fala isso. O que semeia contendas entre os irmãos. Como é que isso acontece? É o que eu falei aqui. Fofoca, mexerico, né? Então às vezes é uma atitude que eu preciso corrigir. E tantas outras coisas que a gente viu aqui, né? Pensar, falar antes de pensar, não pedir conselhos, não confiar no Senhor. Aquela mensagem de áudio que eu passei para os irmãos no capítulo 16. Entrega ao Senhor as tuas obras, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, é uma série de valores e princípios que a gente pode aplicar para a nossa vida e vamos alcançar através disso um bem-estar pessoal muito grande. Bem, gente, que Deus abençoe, né, o seu povo, sua igreja, cada um de vocês aí onde vocês estão, né, através desse estudo da Palavra de Deus. Mais uma etapa concluída, né? A gente está quase terminando o volume 1 desse material. Eu já fiz o pedido, tá? Do volume 2, que é a sequência do Antigo Testamento a partir do livro de Isaías. Aqui a gente vai até Cantares, se eu não me engano. Isso, aqui a gente vai até Cantares e depois a gente vai começar em Isaías. Olha o Marcos aí. O irmão Marcos falando, tem um capítulo para cada dia do mês, ó. São 31, né? Olha que bacana. Bem, isso mesmo. E aí, irmãos, a gente vai seguindo a bênção aí. Hoje à noite eu vou trazer o prêmio lá dos campeões do trimestre, né? A irmã Elaine e o irmão Júnior César. Esse casal nos encontros de casais aqui, eles ganhavam tudo. Aí aqui na escola bíblica eles estão fazendo a mesma coisa. Já começou, né? Então eles empataram, olha só que coisa. Eles empataram e eu vou trazer hoje o prêmio deles. O prêmio do segundo e do terceiro ainda não chegou, mas vou trazer para o Iraí, para a irmã Simone e para o irmão Iraí. Tá bom? Amém, Fátima? Pode deixar que nós já estou preparando para vocês aí, tá? O material para a segunda parte do Antigo Testamento. Tá bom? Tá, irmã Elaine, irmão Júlio César, hoje à noite eu vou trazer para vocês, a gente tirar uma fotinha aqui bacana, com prêmios, essa Bíblia maravilhosa que vocês ganharam. Lembrando que esse trimestre agora, a Bíblia a Bíblia cronológica, aplicação pessoal. É uma Bíblia fantástica. Tá, irmãos? Só que eu não tenho certeza
Eu estou pesquisando ainda, não sei se saiu de produção ou se eles estão preparando uma edição nova. Eu não estou achando nas livrarias. Vou procurar saber ainda melhor o que está acontecendo. Amém, gente. Deus abençoe. O pessoal está empolgado aí, glória a Deus. E eu também estou muito feliz com essa oportunidade que Deus tem nos dado de aprendermos. Tia Senira, Deus abençoe. Um abraço para a senhora. Amém, gente. Que Deus abençoe seu dia. Um bom domingo para todos. Logo mais à noite, nós temos nosso culto presencial aqui na casa do Senhor. Eu estou procurando saber se com essa onda vermelha, se ainda permanece a duração de 40 minutos apenas por culto. Tomara que mude, né? Mas se não for, a gente continua por enquanto no mesmo sistema. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um bom dia, bom almoço. E que a sabedoria, né? Que a sabedoria esteja com você. Amém? Sabedoria de Deus. Bom dia a todos aí, irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Eita.